sobre a eficácia da graça de Deus. Tá? Segundo a revista Teologia Hoje, diz o seguinte: a graça especial apresenta também a característica da graça irresistível, pois não pode ser rejeitada. A obra de Deus sempre causa efeito para o qual foi dispensada, pois é desta forma que, assim como a criação foi levada a efeito de modo irresistível, mediante a palavra e a vontade onipotente de Deus, assim também a nova criação em Cristo é irresistível, levada a efeito através da palavra e vontade onipotentes. A obra regeneradora de Deus no coração do que crê, exatamente porque também é a obra de Deus, não pode ser resistida, assim como não pode tampouco dar em nada. Essa aqui é a tese, a corrente teológica que essa revista ela defende. Ou seja, segundo essa revista, segundo quem escreveu este artigo, a graça de Deus ela é irresistível. O que significa isso? Significa que ninguém pode resistir a ela, tá? Quem é atingido pela graça de Deus não tem como se opor a ela, não tem como resistir a ela, não tem como impedir ela de agir na vida da pessoa, tá? Essa é a ideia deles, eles acham isso. Só que nós vemos que isso não tem respaldo bíblico. Por quê? Porque, conforme diz Paulo, a graça de Deus ela é sim resistível. Vamos ver? Logo a seguir nós vamos ver. Muito bem. Ou seja, Paulo não, escritor do livro dos Hebreus, tá? Existe alguns teólogos que acham que quem escreveu os Hebreus realmente foi Paulo, mas é uma coisa que não tem como se confirmar, não tem como se afirmar com certeza. Mas o escritor do livro dos Hebreus, ele fala o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, ele está dizendo que existe a possibilidade de alguém se privar da graça de Deus. O que é privar? É deixar de recebê-lo, é deixar de obter essa graça de Deus, tá? E de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminam. Então, conforme o escritor dos Hebreus, a graça de Deus ela pode então ser resistida, tá? E a Bíblia não diz ao contrário disso, de forma alguma. Nós vemos, conforme o escritor dos Hebreus, que quando uma pessoa está se privando da graça de Deus, ela está deixando de receber, está impedindo a graça de Deus de operar na vida dela mesma. Então, a graça de Deus, então, ela é sim irresistível, não é como muitos pensam, como muitos alegam, dizendo aí que ela é irresistível. O que acontece quando nós não resistimos à graça de Deus, nós permitimos que ela venha operar na nossa vida? Quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, que todas as pessoas sejam agraciadas pela sua graça, tá? Que sejam abençoadas pela sua graça. Como nós já vimos anteriormente, Deus opera segundo a sua vontade, eficazmente na vida do homem, levando a obedecer a sua palavra. Ou seja, Deus age com eficácia na vida da pessoa. Ele trabalha com eficácia, tá? E quando ele trabalha com eficácia na vida da pessoa, essa pessoa se torna uma pessoa cheia da graça de Deus. Ocorre que mesmo que Deus aja com eficácia, que a graça de Deus seja eficaz, a pessoa pode sim
deixar ou seja, pode se bloquear essa graça de Deus na sua vida, tá? Então, apesar da eficácia da obra, do trabalho de Deus na vida do homem, a graça de Deus ela pode ser resistida. Hebreus capítulo 13, versículo 20 a 21 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazer a sua vontade. Ou seja, é Deus quem opera a sua obra na vida do homem, desde que o homem se coloque à disposição dele. Tá? Deus que coloca, a Bíblia diz no livro de Efésios que é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tá? Deus faz isso. Tá? Agora o homem aceita isso se ele quiser, porque ele tem o livre-arbítrio. Tá? E se ele não quiser, ele não aceita, ele se opõe a isso. Então aí ele está bloqueando a graça de Deus. Apesar da eficácia da obra de Deus, tá? O homem pode se colocar contra a graça de Deus, ou seja, pode aí se privar da graça de Deus. Nós vamos ver o seguinte: como já dissemos, a graça de Deus é eficaz, o que não impede ela de ser irresistível, tá? Ela ocorre pelo fato de Deus saber de antemão, com antecedência, tá? O que há em nossos corações. E o que não permite que nós cheguemos a Deus é o pecado. E por isso Deus nos salva. Por causa do pecado, Deus concede sua maravilhosa graça para aqueles que, de coração, buscam e o invocam. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Se o homem não resiste à graça de Deus, se o homem ele permite que a graça de Deus venha ser derramada na sua vida, tá? Se o homem abre o seu coração para o Espírito da graça de Deus, Deus opera com eficácia no seu coração e o homem é salvo. Tá? É isso que o livro de Romanos diz. Por isso, a eficácia da graça. A eficácia da graça é para a salvação do homem, não para tornar o homem um robô. Tá? Porque se a graça de Deus fosse irresistível, o homem era um robô. Todos nós éramos obrigados a aceitar, né? E nós não somos obrigados a aceitar. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Amém? Quando a graça de Deus age na vida do homem, e quando o homem é trabalhado pelo Espírito de Deus, o Espírito da graça de Deus, isso leva a um resultado. E qual é o resultado dessa eficácia da graça de Deus? Deus espera que nós de coração o invoquemos, e isso é resultado da operação da graça eficaz na vida do ser humano. O desejo de Deus é que todo o homem o busque, todos os homens, tá? Por isso que ele derramou da sua graça sobre a humanidade, tá? Para convencer o homem de que ele é dependente de Deus. Essa é a realidade, tá? Mas nem todo homem, ele deixa que o Espírito da graça de Deus trabalhe na sua vida, ou seja, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Mas o homem pode resistir a isso, pode não aceitar isso, e aí ele então deixa de ser agraciado. Livro de João, capítulo 1, verso 11 ao verso 13, diz o seguinte: veio para os que era seu, e os seus não o receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, apesar do desejo de Deus de salvar toda a humanidade, tá? Nem toda a humanidade será salva. Tá?
haverá apenas aqueles que vão crer nessa palavra, aqueles que vão crer nesse Jesus, tá? E aqueles que crerem, conforme diz João, esses serão salvos, tá? São esses que recebem a graça de Deus, que usufruem da graça de Deus e que obedecem à vontade de Deus, permitindo que Deus trabalhe em suas vidas, permitindo que Deus complete a sua obra na sua vida. A graça de Deus é vida. Quem tem a graça de Deus tem vida, tá? Quem não tem a graça de Deus não tem vida. E eu estou falando aqui de vida espiritual, tá? Porque aqueles que não recebem a Jesus como Salvador estão mortos nos seus pecados. A Bíblia afirma isso, tá? Mas aquele que recebe a Jesus tem vida e vida com abundância. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida e abundância. Ter a graça de Deus é ter vida, e vida espiritual na presença de Deus. Jesus declara que sem implantação da vida do Espírito não há salvação. Ou seja, se o Espírito da graça de Deus não fizer parte da vida do homem, então não vai existir salvação. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. João capítulo 3, versículo 5, diz: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para que o homem possa gozar da vida eterna juntamente com Jesus, ele precisa receber o Espírito da graça de Deus. E tendo o Espírito da graça de Deus, então ele tem vida, porque graça é vida, tá? E quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nós cremos em Jesus, nós permitimos que o Deus trabalhe, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, nós estamos então passando da morte para a vida, ou seja, deixamos a vida de pecado que leva à morte e passamos para a vida debaixo da graça que nos leva para a salvação. Como eu disse, o Espírito Santo é o Espírito da graça de Deus. E resistir à voz do Espírito Santo, qual que é a primeira coisa que chega a nós através do Espírito Santo? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Resistir à voz do Espírito Santo, resistir a esse chamado, tá? Implica em resistir à graça de Deus, tá? Pois ele é chamado de Espírito da graça de Deus. Não se pode dar lugar à operação da graça de Deus sem o Espírito Santo, porque com isso não se pode ser salvo, tá? Então, resistir, quando nós levamos a palavra de Deus, nós falamos da salvação em Cristo Jesus para as pessoas, e as pessoas não aceitam, elas estão resistindo à palavra, resistindo à palavra do Espírito Santo de Deus que está falando no coração, tá? Que está tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, infelizmente, a pessoa vai viver uma vida aí de perdição. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, isso aqui é importante, diz assim: quão mais severo castigo julgo vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, ou seja, o Espírito da graça de Deus. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que, apesar das pessoas muitas das vezes receberem o Evangelho, tá? Aceitarem a Jesus como Salvador, fazer parte da igreja e em algum momento se afasta de Jesus, ela está entrando, como já disse, no caminho da apostasia. E infelizmente ela corre um risco muito sério quando entra nesse caminho, quando se afasta de Jesus, tá? Ela corre um risco muito sério de insultar o Espírito da graça de Deus, tá?
Por quê? Porque com palavras, obras e pensamentos a pessoa faz isso, tá? A pessoa que não tem Jesus, que está afastada de Jesus, fala o que quer, pensa o que quer e faz o que quer, tá? E não tem controle, não tem temor nenhum de Deus, tá? E quando acontece isso, tá? Quando ela insulta o Espírito Santo de Deus, ela está pecando contra o Espírito Santo de Deus. E quando ela chega a esse momento em que ela abre a boca para falar blasfêmias, então ela comete o pecado que não tem perdão, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tá? É raro, mas acontece. Né? Por isso que nós ressaltamos sempre que nós devemos orar a Deus e pedir para que Ele coloque cada vez mais temor do Seu nome no nosso coração, para que nós possamos nos manter aí firmes na Sua presença e que não venhamos aí a nos privar da graça de Deus, caindo aí no caminho da apostasia. A graça de Deus confirma a salvação que existe em Cristo Jesus. Como pode alguém que resistiu à graça de Deus, não o temendo, afastando dele, seja salvo? Tá? Não ocorre isso nos nossos dias, ocorre muito, tá? As pessoas se afastam de Jesus, tá? E resistem à graça de Deus, faz o que faz, volta aos pecados de antigamente, fazendo pior ainda do que já fazia, tá? Aí como é que uma pessoa dessa vai ser salva? Se não chegar ao arrependimento, não vai ser salvo de jeito nenhum. Infelizmente tem. Por isso que o homem pode e a mulher pode sim perder a sua salvação. Isaías capítulo 29, versículo 3 diz: Por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Isaías está falando aqui de algo que ocorre em nossos dias, que muitos teólogos não aceitam que o homem pode perder a sua salvação. Tá? Veja que Isaías trata o povo de Israel como o povo de Deus. Eles são o povo de Deus. Mas, infelizmente, Deus falando aqui através do profeta Isaías, está dizendo que esse povo que é chamado pelo seu nome, chamado de seu povo, se afastou dele, tá? E louvam a Deus, glorificam a Deus, mas estão afastados dele e não tem temor nenhum de Deus nos seus corações. Tá? Esse é o caminho da apostasia que nós já falamos. São pessoas que muitas das vezes estão envergonhando aí o nome de Jesus, né? Estão aí vivendo uma vida dissoluta, uma vida mergulhada no pecado, né? E, infelizmente, estão no caminho da apostasia. Neste momento, né? É que precisa-se que a igreja interceda, porque isso aí ocorre, irmãos. Não é só falar das pessoas que se afastam da igreja. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. E qualquer coisinha que você fala, a pessoa já fica triste, já fica magoada. Por quê? Porque não tem a graça de Deus. A graça de Deus é isso. Graça de Deus é temor de Deus no coração. Tá? Quando a palavra de Deus é pregada, ela ensina para o crescimento, não para que a pessoa venha aí a se afastar. Né? Para Deus veio para nos dar vida, tá? Para nos fazer crescer, para nos edificar. Para isso que existe a palavra de Deus. Tá? Então, a graça de Deus ela confirma a salvação na vida do homem e da mulher. Tá? E com isso nós somos abençoados com as ricas bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim termina esse estudo de hoje sobre a graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa falar nos seus corações. Amanhã à noite, 8 horas da noite, nós estamos aqui